É a mudança de formato da Copa do Mundo, que dessa vez não é mais planejamento da FIFA, não é mais plano, não é mais esboço do Infantino, já está concretizado, foi aprovado no Congresso da FIFA lá. A partir da Copa do Mundo de 2026 teremos o formato novo de 32, vamos para 48 países, 48 seleções, então são 50% a mais do que a gente tinha antes. De 8 grupos de 4 equipes, a gente vai para 12 grupos, ou seja, serão 4 grupos a mais, né? E aí entra aquele formato bem doidão, que só serve pra complicar as coisas, mas é o formato que tem que ser pra encaixar 48 seleções, que é o primeiro e o segundo de cada grupo se classificam, e os 8 melhores terceiros colocados também se classificam pro mata-mata. Esse negócio de melhores terceiros colocados não é nada novo, eu tô com a Wikipédia da Eurocopa aqui, só pra vocês relembrarem, né, a Eurocopa 2020, muito recentemente, também eram grupos aí com 4 equipes, e que passavam as 2 primeiras, depois no final dos grupos você faz um ranqueamento dos terceiros colocados, e aí os melhores terceiros colocados passam, que é uma parada, é feio, é bizarro, não me agrada, mas pelo menos não é aquele formato. Diminui muito a chance de zebra. Diminui muito a chance de zebra, e quando eu falei isso algumas pessoas não entenderam, mas tu pensa, cara, as equipes europeias já vão ficar mais espalhadas nos grupos na Copa do Mundo, ao invés de ter ali em 8 grupos pra dividir as seleções europeias, vai ter 12, vai ficar mais espalhada. Ainda assim, se digamos uma Alemanha fica em terceiro, ela cairia no formato da Copa atual, mas na Copa do Mundo 2026 ela pode classificar mesmo assim. Então diminui bastante as chances de dar zebra na fase de grupos também, né? E aí no final das contas a gente vai ter esse formato novo, pelo menos não é aquele formato que eles estavam pensando antes, que era com 3, cara, era tipo assim, 250 grupos com 3 seleções. O grupo ia até, sei lá, a letra P, tá ligado? Grupo A, B, C, até o P, era uma parada triangular, né? Nossa. Não, era uma parada assim absurdo que eles estavam pensando em fazer antes. Então acho que foi menos pior, mas expandiram aí bastante a Copa, que agora vai ter 104 jogos ao todo. Essa Copa do Mundo 2022 agora teve, se não me engano, foi 62, uma coisa assim, né? Quantos jogos que tinha na Copa? Uns 60 por aí, né? Não lembro exatamente. Era uns 60, 62, por aí. E agora vai ter 104 jogos, amigo. Então isso aí vai, não vai dobrar, mas vai aumentar uns 40 jogos de duração na Copa do Mundo. Então imagina a gente cobrindo a Copa de 2026, Yuri. Ele vai ter que contratar uma equipe, rapaz, só pra... Imagina o CopaCast 2026. Fala, comentando 104 jogos, vai ser uma coisa maluca, né? Mas tá aprovado. Diga. Não, só um adendo, assim, que ali tá dizendo 56 dias de duração. Galera, a duração, ela não aumentou. A Copa, as Copas, normalmente, elas duram isso aí. Só que isso aí, ela dura contando a preparação. Aí o que é que acontece? Com 104 jogos acontecendo no mesmo espaço de tempo que acontecia 60 e poucos, o tempo de preparação vai diminuir. Então, por exemplo, antes a gente via uma seleção chegando que tinha, sei lá, 2, 3 semanas de preparação. Agora ela vai chegar, treinar e ir pra jogo, tá ligado? Fora que, assim, antes a gente tinha de repente um espaçozinho de tempo entre um jogo e outro ali, depois da fase de grupos e tal. Provavelmente agora não vai ter mais. Então, assim, vai ser jogo todo dia, aí terminou grupos, no dia seguinte já tem mata-mata, terminou o mata-mata, depois já tem outro, tá ligado? Porque, assim, vai ter 16 avos de final, ou seja, uma fase de mata-mata a mais, cara. 16 avos de final é um bagulho que tem, por exemplo, em Europa League, em Conference League, mas nem na Champions tem. Então, meu irmão, vai ser um caos. Exatamente, então teremos aí, vale lembrar que esse negócio da preparação pra Copa, geralmente é um período até bem gostosinho de acompanhar as seleções se preparando, e que geralmente é de umas 2 a 3 semanas mais ou menos, né? Toda Copa tem. Essa Copa de 2022 não teve, porque vale lembrar, foi no Catar, tiveram que mudar a data, espremeram a Copa no meio do calendário, e aí teve uma preparação de uma semana. Os jogadores chegaram pra treinar, 5 dias depois estavam jogando já a Copa do Mundo, foi loucura, né? Mas foi uma exceção, só que agora a partir de 2026 vai ter essa quantidade de jogos aí maluca, né, cara? Então, queria perguntar qual que é a opinião do Yuri sobre esse novo formato, que me parece aí que muita gente aprovou, porque fala, Copa do Mundo é isso mesmo, é a congregação de seleções, tem que ter mais seleções mesmo. Eu acho incrível, né? Eu acho incrível também nesse sentido de, tu vê uma seleçãozinha pequena que nunca pensou em participar de uma Copa do Mundo, mas agora de repente vai ter um pouquinho mais de chance de participar, e tu vê como é importante pros caras lá. Quem que fez gol numa Copa do Mundo aí recentemente, mano? Sei lá, que foi uma seleção Costa Rica. Costa Rica? Não, acho que não foi nem Sim. Costa Rica, acho que tinha sido... Não foi o Panamá um tempo atrás? Eu tô viajando. O Panamá na Copa 2018 eles fizeram Isso aí. O Panamá fez um gol na Copa, se eu não tô enganado. Mano, o país lá, os caras estavam vidrados no... Canadá também, o pessoal tá lembrando que eles não faziam um gol desde... Aliás, acho que eles nem fizeram na primeira Copa que eles jogaram, né, se eu não me engano. Eles vieram fazer agora o primeiro com
Alfonso Davis, eu acho que fez. Aham, é isso. Só que, cara, esse negócio do Panamá me traz muita esperança de ver, cara, pô, país assim, velho, completamente fervorosos, porque, pô, só por ter participado, só por de repente poder ter a experiência de enfrentar um Brasil, uma Espanha, uma Alemanha, né, de fazer um golzinho em Copa do Mundo, uma parada louca, assim. Eu acho que Copa do Mundo tem muito disso, né, cara? O clima, é a congregação de países. De certa maneira, e pode até ser um pouco exagerado, mas acho que não. De certa maneira, é uma confraternização da humanidade, amigo. É uma confraternização da humanidade ao redor de um esporte, né? Então a Copa do Mundo tem esse lado, mas por outro lado a gente sabe que também que o Infantino não fez isso porque ele quer ver o Panamá feliz, não. O Infantino fez isso pra, né, money, money, money e voto, 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 né? Pra ele poder ter o apoio das federações menores aí, que tem direito a votar lá no conselho da FIFA pra reeleição e os caramba. Então, não tem nada de positivo nas intenções da FIFA, mas de qualquer maneira a gente pode ter uma Copa do Mundo com mais jogos, mais seleções pequenas aí. E também, enquanto tu dá a tua opinião, também poderia falar sobre a bagunça das estatísticas agora, né? Porque vai mudar tudo na forma como a gente encara aí as estatísticas de Copa do Mundo. É que assim, importante dizer, o número de jogos máximo para uma seleção só aumentou em um. Já que só aumentou uma fase, que foi a fase 16 avos de final. Então, antes, uma seleção que chega na final da Copa, ela jogava 7 jogos, agora ela vai jogar 8. Então, por exemplo, não é um aumento tão brutal como vai ser, por exemplo, a nova Champions, que vai aumentar 4 jogos, então é muito mais coisa. Só que, o que é que acontece? Como você vai colocar 16 seleções a mais, 16 seleções que normalmente não se classificariam, o que pode acontecer é ter um desnível maior numa fase de grupos. Então, por exemplo, a gente pode ver uma França caindo contra uma seleção bem modesta, bem pequena, que normalmente ela nunca iria jogar uma Copa do Mundo. Aí o Mbappé vai pegar essa seleção e, meu irmão, o Mbappé vai botar pra forar, vai botar pra fuder nessa seleção, vai fazer 5, 6 gols. Cara, o recorde do Klose vai parecer brincadeira de criança, mano. Exatamente, tipo assim, o Mbappé ele já seria o maior artilheiro da história das Copas, normalmente, porque ele tá caminhando para isso, Copa a Copa. Mas agora, com esse desnível mais natural acontecendo, cara, vai ser ainda mais aberto essa artilharia. E aí a gente vai ter outros jogadores, sei lá, de repente, o Haaland, por exemplo. O Haaland ele vai jogar uma Copa do Mundo agora. Antes a gente seria bem mais complicado para a Noruega se classificar para uma Copa. Com 48 seleções agora a chance aumenta. E assim, a chance aumenta do Haaland chegar, pegar um Chipre lá na fase de grupos e fazer 5, 6, 7 gols. E assim, cara, com o formato clássico da Copa, um jogador ele ter 7, 8 gols em Copa já era grande. Por exemplo, o Neymar tem 7 gols em Copa. O Messi, até antes dessa Copa, ele tinha 7 gols em Copa. Ou era 8, alguma parada assim. Com esse desnível acontecendo, a tendência é que a gente tenha mais jogadores que não são tão relevantes assim, conseguindo ter um bom número de gols em Copa do Mundo. E também tem a questão da zebra, né? Porque, por exemplo, uma seleção que antes ela cairia, porque ela ficou em terceiro lugar, uma Alemanha, uma Itália, ela vai estar lá jogando e ela vai se classificar. E essa seleção que ficou em terceiro lugar, que normalmente ela cairia, ela vai jogar os 16 avos de final, ela vai pegar uma seleção que passou em primeiro e vai eliminar ela. E aí a gente pode ter, por exemplo, histórias acontecendo de seleções sendo campeãs tendo passado em terceiro lugar. Se eu não me engano, cara, me corrija você ou um pessoal do chat aí, em 2016 Portugal passou em terceiro lugar na fase de grupos da Eurocopa, não foi? E foi campeã. Então, assim, esse formato, ele possibilita zebras que antes ocorreriam, agora não mais vão ocorrer e podem mudar a história lá na frente. Uma seleção que normalmente cairia pode terminar como campeã. E aí a questão de aumentar um jogo também, pode, assim, não é tanta coisa assim, né, você aumentar um jogo, mas é um jogo a mais que um cara vai jogar para fazer gol, para ser artilheiro, para aumentar o legado dele numa Copa do Mundo. Então, assim, é uma mudança grande, é uma mudança que impacta muita coisa. Não é novidade, tá? A história da Copa do Mundo já mudou várias vezes, a gente já teve vários formatos diferentes, já teve formato com quadrangular decidindo o título, já teve formato em que era uma fase de grupos, aí depois classificava para outra fase de grupos para poder se classificar para a final. Acho que a Copa do Mundo ela realmente já mudou bastante, mas eu acho que eles tinham encontrado o equilíbrio com o formato até então de 32 seleções, 8 grupos e tal. E aí agora eles decidiram pegar esse formato e expandir. Se vai ser bom, se vai ser interessante, se, assim, com esse tanto de jogo, se as coisas vão ficar bacanas, se a gente vai conseguir assistir os jogos, se vai ter jogo acontecendo ao mesmo tempo até na fase de grupos,
Não sei como é que vai ser ainda, eles ainda não definiram esse tipo de coisa. Acho que, sinceramente, a gente só vai realmente saber se essa nova Copa vai ser boa mesmo, se vai pegar quando ela acontecer. Porque, por enquanto, acho que é muita especulação, é muita gente, assim, tem muita gente animada porque vai ter muito jogo, tem muita gente desanimada porque o nível dos jogos vai diminuir, né? A gente pode ter, sei lá, Guatemala jogando contra a Venezuela, sei lá, essas paradas estranhas acontecendo, mas, enfim, é o futebol, né, cara? Tem que começar a se acostumar com essas mudanças aí. Sempre lembrando também que eu não sou um cara conservador em praticamente nada na minha vida. E também não quero me transformar num conservador no futebol. Um cara, digamos assim, que quer... Ah, não, em 2022 que as coisas eram boas. Essa Copa do Mundo não se faz mais Copa como antigamente. Tipo assim, mudanças a gente teve a vida inteira. A própria Copa do Mundo é uma competição que durante os últimos 100 anos aí praticamente mudou de formato várias vezes. Às vezes pro pior, às vezes pro melhor. Mas uma coisa que praticamente se manteve durante toda a história da competição foi o aumento de seleções, né? Começou a primeira edição com meia dúzia de gato pingado que ninguém queria participar. Depois aumentou, sei lá, pra 12, 16 e foi aumentando até chegar nas 32 que a gente tava considerando agora um formato mais redondinho, né? O UOL fez uma coisa bem legal aqui, que eles pegaram esse novo formato da Copa pra 2026 e simularam quem que estaria na Copa do Mundo de 2022 se tivesse sido sob esse novo formato. E a gente tá vendo aqui que a gente teria algumas seleções que não teriam se classificado, como por exemplo, aí tu me corrija se eu falar besteira, né? Mas, por exemplo, teria ido pra Copa República Democrática do Congo, teria ido pra Copa Mali, teria ido pra Copa Panamá, também aí seleções do Peru e da Colômbia, teríamos tido Iraque e Emirados Árabes Unidos, teríamos tido também, quem que é aqui? Macedônia do Norte, que venceu a Itália naquela repescagem, depois perdeu, né? E Nova Zelândia. Então, expandiria a Copa do Mundo basicamente com seleções aí de nível mais fraco mesmo, né? Ainda que... teria o Salazinho jogando a Copa do Mundo. Teria o Egito, tem outras aí, né? A gente teria, por exemplo, Colômbia e Peru, que como sul-americanos, pra mim seria fantástico isso aqui, né? Mas seleções sulacas jogando assim, a cara, outro impacto disso é que vai... Assim, as eliminatórias, elas vão... Assim, para as grandes seleções, vai virar... Já era um pouco, né? Nada, Já era né? um pouco. Mas a gente ainda tinha um histórico de seleções, às vezes, passando aperto. A Itália ficou de fora agora. Tem aquela famosa da Copa do Mundo que a França só passou pela Irlanda com gol de mão do Henry. Lembra... Em 2018, o Messi ele teve que fazer um hat-trick na última rodada para classificar a Argentina nas eliminatórias. Teve dessa, né? Exato. Então, assim, agora, cara, classificando, sei lá, oito seleções sul-americanas. Na América do Sul, 6 de 10 que participam nas eliminatórias. Cara, é muito. E ainda vai ter gente indo pra repescagem, né? Então, assim, tem as vagas diretas e tem as vagas pra repescagem. Nossa, cara, assim, as eliminatórias elas já eram bem tediosas para seleções como Brasil, França, Alemanha e tal, agora vai ficar mais ainda. Eles deveriam mudar, né, cara, esse formato dessas eliminatórias, porque desse jeito agora é muito pai. Deveriam começar a colocar uns mata-mata doido aí, tá ligado? Faz uns grupos, aí classifica pra oitavas de final, quartas de final, botando pra torar aí. Quem for ficando pelo caminho, que se foda. Ou de repente, não sei, cara, sei lá, tô só chutando, acabou de vir uma ideia na cabeça, pode ser merda, mas sei lá, transformar a Nations numa espécie de qualificatória pra Copa já, né, uma parada assim. Não precisa ter duas competições, né, velho? Não, junta a Nations com a América do Sul, faz uma UEFA Comebol Nations League. Que daí é outra Copa do Mundo, porra! Não, mas vai ser uma Copa do Mundo, como é que eu posso dizer? Brasil, tá ligado? Uma Copa do Mundo um pouquinho, sabe? Meio, foda-se, não sei. Não sei. Ai, tá Aqui bom. dizem que Copa do Mundo é a Eurocopa com Brasil e Argentina, né? Então, se você enfia Brasil e Argentina lá na Nations, realmente ia virar uma Copa do Mundo 2. Nesse momento, o Walid Regragui está rindo de quem criou essa frase aí. Acho que foi o Galvão, né? Acho que foi o Galvão que criou essa frase aí. Mas, enfim... o Galvão, ele criou muita frase célebre aí no futebol, então, grande chance. Enfim, de qualquer maneira, só pedir tua opinião final, assim. Você pra Copa de 2026, vendo as mudanças que foram aprovadas, tu chegaria pra Copa de 2026 mais empolgado ou menos empolgado do que tu chegava pras Copas anteriores? Menos empolgado porque eu estaria numa posição um pouco pé atrás. Porque eu estaria pensando, vamos ver como é que vai ser. É diferente das outras Copas que você chega, não, é a Copa do Mundo, acorda de 7 horas pra esse jogo, porra! Mas agora vai ser um pouco, não, tipo, vamos ver... Vamos assistir aqui esse jogo entre Luxemburgo contra
Venezuela, pra ver como é Luxemburgo que vai contra ser. Parreira. Luxemburgo contra Parreira. Não, Luxemburgo contra Carlo Ancelotti, tá ligado? Meia hora de porrada. Vamos ver como é que vai ser. Mas assim, sério, assim, como eu disse, não dá pra cravar se vai ser ruim, se vai ser bom. Eu acho que eu vou esperar eles soltarem, sei lá, eles devem soltar um calendário, né? Por exemplo, eles soltaram já o dia da final, vai ser 19 de julho de 2026, que a gente vai ver a França conquistando o tri dela contra o Brasil na final. Mas, assim, de resto, a gente ainda não sabe direito em qual período vão ocorrer os jogos, como é que vai ser essa questão da simultaneidade, né? Porque, por exemplo, no formato atual, a gente tem jogos simultâneos ocorrendo na terceira rodada da fase de grupos. Até aí tudo bem. Mas, assim, com esse tanto de jogo, eu quero saber se vai ter jogo simultâneo na primeira rodada, na segunda rodada, no 16 avos de final. É isso que eu tô começando a ficar preocupado. Porque, assim, cara, vão ser 6 jogos por dia, a princípio, na fase de grupos, cara. 6 então, jogos por dia. É o dia inteiro. Sim, eu vi uma parada que eles iam espaçar os jogos pra ficar bom pra qualquer tipo de fuso horário, né? Então, por exemplo, o cara casual, ele vai ter jogo pra assistir de dia e aí à noite ele vai dormir porque foda-se, ele é casual. Cara, você vai acabar com a gente, velho. Exato, a gente que trabalha com isso e os viciados que também não trabalham com isso, que só são viciados porque amam futebol, o cara vai querer assistir tudo. Não vai poder dormir durante um mês. Exato, ele vai tipo assim, assiste 3 jogos, aí dorme 1 horinha, 2 horinhas, aí assiste os outros 3, a gente vai estar fazendo Eurocast de madrugada, cara, porque assim, vai ter jogo acabando 4 horas da manhã. 4 horas da manhã acabou o último jogo do dia. CopaCast no ar, galera, vamos falar aqui porque hoje a Venezuela botou pra torar em cima da Malta e foi 3 gols do, sei lá, Salomão Rondon, a puta que pariu. Vai ser uma loucura, cara. E... Não, daí acaba o CopaCast e a gente já começa outro jogo logo em sequência, já começa o dia seguinte da Copa do Mundo logo em sequência. Não dá nem tempo da galera assistir os highlights, os melhores momentos, já começa outro jogo. Sabe o que eu já tô aqui prevendo, sabe o que a gente vai ter que fazer? Live 24 horas por dia durante a Copa do Mundo. Live, assim, eu e você aqui assistindo os jogos, reagindo, termina o jogo a gente comenta. Aí reage, termina o jogo a gente comenta, tá ligado? Vai ser assim. E quando você precisar ir no banheiro, almoçar e tal, eu fico. Aí quando eu precisar, você fica. Vai ser, cara, vai ser um pandemônio. Nossa, que maravilha, velho. Pelo menos uns 35 dias sem dormir aí vai ser top. Já Café ansioso, e energia vão cantar. já ansioso pra acordar 5h30 da manhã pra assistir Mali contra Emirados Árabes Unidos. Vai ser top. Só pra encerrar o assunto da Copa do Mundo, a gente teve aqui as candidaturas pra Copa de 2030 mudando um pouquinho e se formaram então um bloco com Espanha e Portugal aqui na Península Ibérica, né? Se juntando a Marrocos, né? Pra sediar a Copa do Mundo em 2030. Eu particularmente sou bastante fã desse formato que é em múltiplos países, acho bem bacana. E pra quem não tá ligado geograficamente, Marrocos é aqui do lado da Espanha, então ele é na África já, não é na Península Ibérica, mas é muito pertinho ali, tranquilo de ir de avião, até de balsa, né? E também a outra candidatura aí é entre Uruguai e Argentina, com uma candidatura conjunta de Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, que eu particularmente também acho que seria fantástico, tá? Seria muito legal essa Copa aqui voltando pra América do Sul dessa maneira, em vários países diferentes. Foi 100 anos, né, que a primeira Copa ela foi realizada no Uruguai. Em 1930. E aí, exato, essa é a Copa do Centenário, então seria muito bacana que 100 anos depois ela volte para o Uruguai. Uhum. Mas a gente sabe que dinheiro importa muito nisso aí, então, né, provavelmente vai acabar indo parar na Europa mesmo. Veremos. Eu tô feliz que a Arábia Saudita não tá concorrendo, porque senão eles iam ganhar. Mas 2034 já tá aí. 2034 já tá aí. Poder que a Arábia Saudita tá ganhando aí. Eu acho que eles são favoritaços para sediar 2034. Favoritaços. Não, o Infantino já. Na gaveta dele, o papelzinho tá pronto. Já sabe aquele papelzinho que tira as bolinhas assim, mostra assim quem é que foi o vitorioso? Aquele papelzinho tá pronto já. Arábia Saudita 2034, na gaveta do Infantino. Certeza.